A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o Pastor Ronald e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo. Hoje, eu irei responder ao irmão Gerson, que é um pós-tribulacionista. O irmão Gerson me fez a seguinte pergunta: Pastor, quem são os que são levados e os que são deixados para trás em Mateus capítulo 24, versículo 37 ao versículo 42? E hoje eu estarei respondendo a ele. Se você quer saber a resposta, fique aqui, não saia não. Bom, nós temos duas alegorias sobre dois personagens, Noé e Ló, que foram justamente mencionados por Jesus. O texto diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Você deve estar se perguntando: pastor, mas eu disse que são dois personagens, duas alegorias, Noé e Ló. Sim, justamente. Só que o Ló não é mencionado por Mateus. Ele é mencionado por Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 17, a partir do versículo 26, que diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Ok? Então nós estamos diante de uma parábola, ou uma alegoria, sinonímica, que repete-se em dois textos distintos, em dois evangelhos, com algumas pequenas nuances, diferenças. Em primeiro lugar, eu quero vos falar a respeito das observações que são a favor de um arrebatamento pré-tribulacional. Então nós veremos aqui a qualificação dos personagens e dos acontecimentos. Vejamos, nós temos o personagem Noé e o acontecimento do dilúvio. Nós temos o personagem Ló e o acontecimento do fogo e enxofre que choveu dos céus. Em ambos acontecimentos e em ambos os personagens foram retirados daquela região, daquela situação, para serem poupados, para serem preservados, enquanto todos os outros foram destruídos. Assim nós temos Noé e Ló como tipos da igreja. E os dias que são anteriores ao dilúvio, como está em Mateus, são os dias em que a igreja vive sobre a face da terra, pois o dilúvio, ele é sinônimo ou figura do juízo de Deus, da ira de Deus que se abaterá sobre a humanidade. Nós temos também um outro ponto, que é o dia singular. Está escrito em Mateus que no dia em que Noé entrou na arca. O dilúvio veio no dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Eles não deram a mínima importância à pregação de Noé e não perceberam quando Noé se retirou. Da mesma maneira, aconteceu com Ló. Eles não deram a mínima importância ao homem justo, que era Ló, e nem perceberam quando Ló saiu da cidade com a sua família, até que choveu fogo e enxofre dos céus, e até que o dilúvio caiu dos céus e abateu a todos. Então nós temos Noé e Ló como tipos da igreja, os dias anteriores ao dilúvio, ou a chuva de fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra, como dias que antecedem a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. O próprio dilúvio e a chuva de fogo e enxofre representando o período tribulacional, conhecido como Grande Tribulação, dia da ira de Deus, do juízo de Deus, do castigo de Deus.
E este dia em que Noé entrou na arca representa o dia do arrebatamento, em que a igreja sairá da terra. O dia em que Ló sai de Sodoma representa o arrebatamento, em que a igreja sairá da terra. Tanto Noé quanto Ló, eles escapam do juízo de Deus e são refugiados em um local que Deus separou para eles. A igreja também sairá da terra e se refugiará em um lugar que Jesus já preparou para ela. O texto diz que eles não o perceberam. Bom, o mundo também não perceberá o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será secreto aos olhos do mundo, imprevisto e inesperado aos ímpios e descrentes. O mundo não perceberá, não verá. Contudo, nós os crentes perceberemos e veremos o Senhor. Ouviremos o som da trombeta e o alarido de glória. Agora, em segundo lugar, eu quero fazer uma exegese do texto. Vejamos, por exemplo, o versículo 39 de Mateus 24. Está escrito assim: e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. O verbo aqui, levou, ele é o verbo airo na língua grega, e significa destruir, tirar pela morte, natural ou violenta. Já nos versículos 40 e 41, o mesmo verbo levar, que está aqui, né, em uma outra forma, né, levado, ele não é o verbo airo do grego, mas é o verbo paralambano. O verbo paralambano quer dizer literalmente levado ou tomado consigo. A palavra paralambano é a união do prefixo para, que quer dizer perto ou ao lado, e lambano, que quer dizer tomar, agarrar, segurar, receber. Então, paralambano significa levar para si, levar consigo, levar para perto de si, alguém ou algo. Então, quando diz que um será deixado e o outro será levado, ou um será levado e o outro será deixado, o verbo levado diz respeito a alguém que está vindo buscar algo, a alguém que está vindo buscar alguém para si, para levar com ele. É completamente diferente do verbo airo que está no verso 39, que tem relação com destruição. Tanto que no Evangelho de Lucas está lá desta maneira: destruiu a todos, consumiu a todos. Nós temos 3 passagens no Evangelho de Mateus que nos dão uma boa prova bíblica disso. A primeira está em Mateus, capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O verbo aqui receber na nossa língua, no grego bíblico, é paralambano. Ou seja, o anjo está dizendo para José não temer e receber Maria para si, tomar Maria para si, levar Maria para si como sua esposa, recebê-la, tomá-la, agarrá-la, tê-la por sua esposa, tê-la consigo como sua mulher. E note que ele queria deixá-la secretamente, ele queria abandoná-la. A outra passagem está em Mateus 18, 16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Bom, o verbo aqui é leva contigo, paralambano, leva contigo. E nós também temos em Mateus 20, 17, onde diz: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes. Veja, Jesus chamou à parte, Jesus chamou para si, Jesus chamou para ele, paralambano, ok?
Então, 3 provas no próprio Evangelho de Mateus, que este levou, ou levar, de Mateus 24 para Lambano, não tem qualquer relação com morte ou destruição, como vai afirmar os pós-tribulacionistas. Pois os pós-tribulacionistas irão dizer que o que foi levado é o que foi destruído na grande tribulação, foi morto. E o que foi deixado é o que foi deixado vivo para posteriormente ingressar no milênio. Bom, esta interpretação ela não se sustenta à luz do que nós estamos observando. Logo, os que são levados pelo Senhor para estarem com Ele. Os que são levados por Jesus e não pelas condições catastróficas da grande tribulação, não pela ira de Deus. São levados por Jesus para estarem com Ele, para Lambano, conforme 1 aos Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o Senhor vem para nos levar para Ele, para Lambano, para estarmos para sempre com Ele. Isto também se repete no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vos levarei para mim mesmo, para Lambano. E os que são deixados para trás? Eles são deixados conforme o verbo afieme, ou seja, abandonados, deixados para trás, negligenciados, para experimentarem a ira, juízo ou castigo de Deus, que virá como um laço, conforme o Dr. Lucas escreve no capítulo 21, nos versículos 34 a 36. Vejamos. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar. O verbo aqui evitar é escapar. Todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então vejam, meus irmãos, Jesus exorta a respeito da vigilância e diz que este dia, que é o dia do juízo de Deus, da ira de Deus, do castigo de Deus, um dia profetizado como o dia do Senhor, que será um espaço de tempo durante 7 anos, no qual Deus punirá este mundo mau com selos, trombetas e taças. Ele diz que isto virá como um laço, como uma armadilha sobre todos os que habitam na face da terra. Nós, porém, seremos salvos, escaparemos, evitaremos todas estas coisas e estaremos em pé diante do Filho do Homem. E o Filho do Homem está onde, irmãos? Durante a grande tribulação? Está no céu. O Filho do Homem, Jesus, durante a grande tribulação, está no céu, está sentado no trono. E nós não estaremos aqui na terra, nós estaremos diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. E também, eles experimentarão a provação ou tentação, conforme Apocalipse 3, versículo 10. Então, os que ficarem, ficarão para serem provados ou tentados ou afligidos, conforme Apocalipse 3,10, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Outro ponto importante são os verbos entrar
que em grego é eiserkomai, lá de Noé, e sair, que é exerkomai, de Ló. Os prefixos são idênticos a exegese e eisegese, enquanto exegese significa extrair do texto, retirar do texto, eisegese significa infundir, incluir no texto, acrescentar no texto. Então, esses verbos são muito importantes porque, enquanto Noé entra na arca, Ló sai de Sodoma. Ambos os verbos se referem a entrar e sair de um lugar e achar um refúgio. Noé encontra refúgio na arca e Ló encontra refúgio naquela montanha. Da mesma forma, a igreja sairá da terra para morar, refugiar-se no céu, conforme João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa mais excepcional que Jesus fez aos seus discípulos, à sua igreja. É a promessa de que nós moraremos com Ele para sempre no céu, na casa do Pai. Na casa do Pai, na morada do Pai, na morada de Deus, no céu. Então, isso é um problema muito sério para os pós-tribulacionistas, porque para os pós-tribulacionistas a igreja nem entra e nem sai de lugar algum, pois ela permanece sobre a terra. Ainda que, segundo alguns deles, ela seja poupada, né, de alguns juízos e taças de Deus, algumas das iras de Deus derramadas sobre a terra, mas ela não é retirada, ela não é removida. Mas Jesus nos dá dois exemplos de que a igreja será retirada, será removida, antes que o juízo de Deus abata este mundo. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu entendimento e que você possa crer em um arrebatamento pré-tribulacional, onde a igreja será levada antes do derramamento da ira de Deus, para estar para sempre com o Senhor, onde Ele estiver. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou dessa exposição? Então compartilhe com o seu amigo, sua amiga, seu irmão, seu familiar, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, aonde for, compartilhe esta mensagem, compartilhe esta aula e o Senhor seja contigo. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, siga-nos pelas redes sociais, Instagram e Facebook e YouTube. Pastor Ronald Viana Oficial. Deus te abençoe em nome de Jesus.